Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o São Paulo Futebol Clube hoje pega o Libertad, né? O Liberbaba lá jogando dentro de casa, um jogo assim que vou falar uma coisa também. Mas o São Paulo ele precisa muito dessa vitória. Primeiro para se colocar entre os líderes gerais da Libertadores, né? E segundo porque o São Paulo faz um Brasileirão muito mal. E esse Brasileirão já, a água bateu lá naquele lugar já. Que o São Paulo ele acaba ficando em 16º colocado. Portanto, o técnico do São Paulo, que segue muito pressionado em algumas instâncias aí, de alguns lugares de crítica, já vou dar nome aos bois, ele tem sim uma questão de estar bem na Libertadores, estando bem na Libertadores e estando bem na Copa do Brasil, ele meio que mantém o trampo dele, porque no Brasileirão a coisa não anda. Mas aí tem os espertalhões que, mas olha a Libertadores, o São Paulo não tem time. Não tem time não, bacana. São Paulo, Arboleda, Alan Franco, Tressoldi, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas, Ferreirinha, André, tudo ruim, né? Tudo ruim. Então o São Paulo tem time sim. E essa falácia cai por terra agora, tá? O São Paulo fez uma contratação bombástica aí, uma renovação contratual, foi top, então vamos pra cima que agora nós vamos falar de São Paulo Futebol Clube e eu vou te passar toda a capivara aí de São Paulo e Libertad no Morumbi. Você quer saber da capivara completa? Escalações, horários, onde assistir, quem é o time dos caras, quem que é aquele Roque Santa Cruz lá? Vem comigo então, chegou o nosso momento São Paulo Futebol Clube e todas as últimas notícias do nosso pré-jogo de escalação aqui agora, now. Deixa um like então aí, vai um likeinho pra dar aquela moral no vídeo, like, e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, eu faço questão de você por aqui, essa que é a verdade. Olha só, o São Paulo hoje, ele tem aí o Zubeldia como um dos caras. Daqui a pouco eu falo do Zubeldia, né? Vamos fazer a escalação aqui, que isso aqui é rapidinho. Vou falar bem rapidinho, não vou ficar mal. O Libertad tem o goleiro e tal. Rapidez o Libertad também aqui, um segundo. Ó. Hoje o jogo é às 9h30, pros mais íntimos, né? Pros menos íntimos, 21h30. É às 9h30 da noite, no nosso horário aqui. Fala que é horário de Brasília, mas é horário de São Paulo, tá? Pode ter certeza. É um horário aqui de São Paulo, aqui, ó. Às 21h30. Esse jogo ele é transmitido na Globo, vai passar na Rede Globo. Então você pode assistir aí o jogo, também no site e tal. E vamos pra cima. É São Paulo e Libertad aqui no Morumbi. O jogo é no Morumbi, o estádio Cícero Pompeu de Toledo. A nossa casa. No Extra Casa, o time do Libertad, ele é segundo colocado no Campeonato Paraguaio, 7 pontos, tá? Um time que não assusta ninguém, essa que é a verdade. O goleiro lá, Moringo, Nestor Gimenez, Diego Vieira, que é a zaga, Ivan Ramírez e Matias Espinosa, Campuzano de volante, aí tem mais 4 meio-campistas, Melgarejo, Hugo Martínez, o Sanabrian e o Ivan Franco. Isso aqui, esse Ivan Franco é aquele cabeludinho, cabelo do Davi Luiz, que também parecia que jogava bola, no fim não joga nada. E no ataque tem o Roque Santa Cruz. Ao longo de seus 70 anos de futebol, ele é o atacante agora aqui do Libertad, talvez entre jogando o Roque Santa Cruz, talvez. E aí, o São Paulo, ele vai encarar esse time que ele já ganhou fora. Né, o São Paulo ganhou do Libertad fora, São Paulo ganhou do Tadieres fora, São Paulo empatou com o Alianza Lima em casa e ganhou do Alianza Lima fora. Então o São Paulo já encaçapou 10 pontos aí e já meio que se classificou na Libertadores. E agora vai receber esse time frouxo aqui do Libertad. Quem tá fora do São Paulo? O Lucas Moura tá aquele trauma no joelhão mesmo. O joelho dele bichou, zoou, era pra já estar em campo, mas aquele joelho custou pra ele. E os eternos desfalques, né? É o Caleri e o Luiz Gustavo, que aí não tem como saber quando voltam. Tem também o Henrique Carmo, que voltou pro time principal. Ele veio pro time principal, voltou pra base, voltou pro principal e machucou. Ou machucou e voltou pro principal. E agora tem também o Igor Vinícius como ausência. Né? Na direita fica ali o Cedric e talvez o Ferrarese, e o Zubeldia tem colocado os dois juntos. Então não temos lateral direito reserva porque o Zubeldia não puxa pro time lá o Mike, né? Fica assim, tá bom também. E aí, dos titulares do São Paulo, a provável aqui do GE é o Rafael no gol, Alan Franco, Juan Tressoldi e Ferrarese. Isso aqui realmente é bem provável que entre. Né? O Arboleda ele foi para um controle de carga, já tem uns 6 jogos, então o cara tá controlando carga, né? Que é só descansar um pouquinho e voltar. Sumiram com o cara, não joga mais.
virou reserva, não joga mais, simplesmente. Então, Ferrarese, Alan Franco, Juan Tressoli e Enzo Dias. O Wendel voltou. O Wendel, depois de ter aquele... Eu não sei o que ele teve, né? Encostaram no rosto dele lá, ele sai com trauma no rosto, já recuperou. Acho que o Wendel, ele tá... Por enquanto, uma decepção muito grande, um futebol que joga, um futebol que não joga, aparentemente é isso mesmo, não quer jogar, tá meio preguiçoso. Eu acho que o Wendel é uma das maiores decepções que eu estou tendo na minha vida enquanto eu falo de futebol e assisto futebol. Eu apostava demais nesse Wendel e tô decepcionado. O Alisson e o Marcos Antônio fazem a dupla de volantes. Aqui tem dois casos curiosos para discutir. Primeiro deles é que o Pablo Maia voltou. E assim como o Arboleda, não igual o Arboleda, porque o Arboleda nem contusão teve, né? E virou banco. Mas o Pablo Maia, ele teve 2 contusões seríssimas e ele volta agora e fica no banco de reservas. Então, só tô esperando aqui o quanto que o Pablo Maia é reserva desse time. Vamos esperar. Mas o Marcos Antônio e o Alisson são 2 caras que vêm jogando e estão dando conta do recado. O grande problema aqui é a postura que o Zubeldia não deixa os caras avançarem muito e, principalmente, o Pablo Maia, que tem 15 jogos consecutivos no São Paulo, jogando hoje faria o 16º jogo consecutivo, sequencial. 16 jogos seguidos ele titular. Todo mundo tá se machucando quando pega esse tipo de carga de jogos. E o Alisson, o pessoal pensa que ele é de ferro, né? Ah, bota lá, vai dar certo, cara de ferro. Vai quebrar o Alisson. Estamos avisando já, porque isso tá claro. Depois vai quebrar? Não, mas a medicina falava que podia jogar. Vai que todo mundo quebra, por que o Alisson não vai quebrar? É muito curioso. Então, como estão tratando o Alisson nesse time de São Paulo? No ataque, tem aqui 2 nomes óbvios, que são Ferreirinha e André Silva, né? E aí sobram outras 2 vagas, que está na provável aqui, Matheus Alves e o Lucas Ferreira, beleza? Alves e o Ferreirão. E pode ser. Mas, o que o Zubeldia tem usado na Libertadores? É o Cédric Soares no lugar do Ferreirão, do Lucas Ferreira. No lugar do Matheus Alves, pode ter ali o Luciano. Mas o Matheus Alves deve começar jogando porque ele, de fato, ganhou a posição. Nós temos hoje o Luciano no banco, banco mesmo. Aparentemente, o Arboleda também é banco. O Pablo Maia também é banco. Então, o time do São Paulo... com Pablo Maia Arboleda, 2 da campanha da Copa do Brasil que foram campeões ano retrasado. Ano passado foram dos melhores do São Paulo em alguns momentos, não o Pablo Maia, mas o Arboleda sim. Agora o São Paulo ele colocou 2 caras desse aí no banco. E se jogar Matheus Alves e Lucas Ferreira, tudo bem, o Lucas Moura está ausente, o Lucas Ferreira, o Ferreirão, ele tem motivos de sobra para jogar e tá tudo bonito. O problema aqui é se ele colocar o Cédric Soares, né? Aí fica meio problemático. Para ganhar do Libertad em casa, poderia ser qualquer um, é sério. O Libertad é fraquíssimo, o São Paulo tem obrigação de ganhar e vai ganhar, né? É difícil o São Paulo não ganhar esse jogo aqui, é muito difícil mesmo. E meus amigos, olha só, quais são aí as notícias, as novidades do São Paulo que eu acho que vale muito a pena colocar aqui agora? Primeiro, antes de falar do Zubeldia, se ele cai ou não numa possível derrota, ele pode cair, tá? Não tá tão simples assim a manutenção do cargo do Luiz Zubeldia, não. Mas... daqui a pouco a gente chega lá. O São Paulo consegue uma renovação histórica com o Lucas Ferreira, que era um jogador que poderíamos perder do nada. O São Paulo tinha contrato com o Lucas Ferreira até 2027 e uma multa rescisória de 40 milhões de reais, o que era muito pouco a considerar em qualquer cenário. Ir para a Europa, para a Ásia, Estados Unidos, ou ficar aqui no Brasil mesmo, os times aí chegam e pagam 40 milhões. Isso é indiscutível. E ainda mais o Lucas Ferreira, que é uma revelação da equipe de base do São Paulo e tá naquela flor da idade de venda. Né? Ele tem 19, 18, 20, não passa de 20. É a flor da idade para uma possível venda. Então o São Paulo vacilou, colocou o cara para jogar. Ainda bem que o São Paulo consegue a renovação. A multa, não tenho informação ainda, mas agora a multa deve ser 600 milhões, 500 milhões, e o São Paulo consegue renovar com ele até 2029, não mais 27 e 29. Aí ficou top, hein? Comemora aí. Comemorando aí essa renovação, tô comemorando mesmo. O São Paulo ele tem o alerta ligado, que é o lance do Alan Franco. O Alan Franco é outro que agora tá na contagem regressiva para poder assinar um pré-contrato com qualquer clube agora no meio do ano aqui, que chegou já. Basicamente chegou o meio do ano. Estamos a dias, 50 dias, do cara poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o São Paulo teria feito uma proposta que vai ouvir a contraproposta, né? Aquela
Você me ofereceu o X, mas eu quero o Y, e aí eu renovo. E o que é muito curioso é que o São Paulo fez a mesma coisa com o Arboleda, e quando o São Paulo consegue renovar com o Arboleda, desculpa. O Arboleda ele começa a perder espaço no time de São Paulo. E ele hoje não é mais um titular com a importância que o Arboleda deveria ter no tricolor, né? Então isso pra mim é uma coisa que me pega demais. Só que o Alan Franco, ele tá indo pelo caminho. Será que depois dele renovar o São Paulo encosta, tal? Vamos falar de Luiz Zubeldia. Será que ele perde o cargo? Será que ele pode ser demitido numa possível derrota do São Paulo hoje? Vamos analisar algumas coisinhas aqui. Bom, o Zubeldia, todo mundo sabe que o Brasileirão que a gente faz aqui é muito péssimo, né? Muitos empates, uma vitória, uma derrota e 500 empates. Então isso é muito ruim, o São Paulo acaba em 16º colocado. Discursos assim, de partido mesmo. Imagina um partido político, partidário, o cara do partido ali, ó. Não, o São Paulo tá invicto. Pra mim isso é canalice, tá? Canalice. Discutir invencibilidade com 7 empates em 8 jogos, pra mim essa canalice. Aí teve uma vitória contra o Santos, já empatou de novo contra o Fortaleza, o Ceará, empata contra o Fortaleza, pega o Palmeiras e perde. Ou seja, as vitórias parece que não contam, né? O Santos hoje ele tem acho que 4 pontos, ele tá um time pra rebaixar. É um time, até tenho aqui, o Santos ele tá um time pra ser rebaixado. Ganhar do Santos, ganhar do Náutico, com todo respeito aí, não quero desmerecer a vitória não. O Santos ele tem 5 pontos na tabela, é o penúltimo ali, ó. Sport rebaixado, tá rebaixado Sport. Santos, depois vem Juventude e Vasco. Santos tá rebaixado. Por enquanto. O Santos ele tem 4 pontos a menos que o São Paulo é o último antes de sair do rebaixamento. Então o Santos ele tá morto aqui. Morto com farinha. Contrataram o Neymar que não joga faz 2 anos. Sabe? Nem sei se contratou, se o Neymar vai virar dono do Santos. Mas a verdade é que o Santos ele não se encontra. E a pior fase da história do Santos é o time que nós ganhamos. Do Sport, que tem 2 pontos. Nós não ganhamos do Sport em casa. Então o trabalho do São Paulo é beira o ridículo do brasileiro. Pegou a Libertar Tadieres e Alianza Lima na Libertadores, foi o que deu pra fazer, foi bom, né? Pegou as babinhas aí da Libertadores, pegou o Náutico na Copa do Brasil e ganhou apertado em casa. Se você parar pra pensar no Náutico, é que o Náutico ele não tem o poder de ganhar do São Paulo lá, né? Como é que ele vai ganhar do São Paulo? Ele pode ganhar, mas assim, qual que é a carta na manga? Por que ele poderia ganhar? Quem que vai fazer o gol? Não tem ninguém. E o São Paulo, é Série C de casa. E o São Paulo pegou o Náutico aqui, no Morumbis, e ganhou de 2-1 de virada. Então até o Náutico foi difícil pra gente, se pensarmos direitinho. O São Paulo, ele faz uma Copa do Brasil esquisita, um Brasileirão nojento, e ele tem uma Libertadores lindíssima, belíssima. Mas vai se sustentar na Libertadores? Se você estiver na zona de rebaixamento do Brasileirão, acho que o Zubeldia balança no cargo se ele perder o próximo jogo do Brasileiro, que com sorte, aí damos sorte ao Grêmio, que também está bem mal. Mas o Zubeldia, ele está precisando mostrar serviço. O São Paulo, ele parte da seguinte política, assim, ó. Pare para pensar no que virou o seu time e o meu time. O que o São Paulo virou na mídia? O que o São Paulo virou no discurso do Júlio Casares e Belmonte? O discurso. São Paulo não tem time pra ganhar a Libertadores. Perder é normal, tem que competir, não é isso que falam? Perder tudo bem, mas tem que competir. Competiu com o Botafogo no passado. Pô, tá bom pra caramba. Não tá bom. Pra nós, São Paulinos de verdade, não tá bom só competir. O time tem que entrar pra ganhar, como fez em 23 e foi campeão, né? Agora, não precisa ganhar a Libertadores. Então fica confortável pro cara igual o Zubeldia. Não precisa ganhar. Fica confortável pro crítico da mídia. Não precisa ganhar. Copa do Brasil, não é obrigação nenhuma, é dificílimo. E no Brasileiro, é só não cair e pegar a vaga para Libertadores ano que vem, mas a Libertadores não precisa ganhar. Então pra que você quer jogar Libertadores? Não precisa ganhar? Tô competindo no teu time para ser campeão? Esse tipo de discurso, tirando o Zubeldia falou que tá com cheirinho de título essa Libertadores, tá com cara de que ele vai ganhar a Libertadores. Ele foi o único homem valente aí no fim das contas, que é elogiável, só essa postura do Zubeldia, pra mim merece elogios, que ele falou que tem que ganhar a Libertadores. Olhar pro Júlio Casares Belmonte, falou que é muito difícil, que não sei o que, simplificam. Se falar com mídia, jornalista, que trabalhou em televisão, e alguns ainda trabalham, não, São Paulo é um lixão. Arboleda, Alan Franco, Tressoldi, Enzo Dias, Cédric Soares, Ferrarese,
Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha, Lucas Moura, Oscar, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha, André Silva, Luciano, Caleri, tudo lixo. Tudo lixo. Ninguém presta nesse time de São Paulo. Então, assim, é muito difícil discutir com esse tipo de argumentação, né? Esse tipo de recurso patético. Não, São Paulo no Brasileirão, normal, não tem time pra ganhar. Aí fica lá beirando o rebaixamento. Então o Zubeldia, que tem a favor dele o discurso da diretoria de uma possível manutenção dele no cargo, eu duvido que ele esteja tão seguro assim quando o Z4 do Brasileirão começa a bater sua porta. O Z4 olha pra cima e fala, ô, tô chegando aí, você já é o próximo. E aí no Brasileirão você não vê luz no fim do túnel. E quando joga Libertadores e Copa do Brasil você não tem obrigação nenhuma de ganhar, acha que o Zubeldia se perde hoje, balança, mas se perde pro Grêmio, acha até que cai. E você, fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!